Grande parte das empreendedoras brasileiras levou em consideração a maternidade na hora de empreender. A necessidade de cuidar da prole foi decisiva na hora de pensar em abrir o próprio negócio, o que é irrelevante entre os homens. E mais, uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora em 2023 aponta que 77% delas são mães. E é neste contexto que o Ser Empreendedor de hoje mostra histórias de mulheres inspiradoras. Desde a década de 1970, as mulheres vêm se destacando na atividade empreendedora, sendo possível apontar o peso feminino crescente na população economicamente ativa e na atividade. No Brasil, existem cerca de 10,1 milhões de negócios fundados e chefiados por mulheres. Dentre elas, 52% são mães. E a busca pelo empreendedorismo não acontece por acaso. A Gleice começou a empreender após a sua primeira gravidez por conta de algo que impactou a sua vida. Eu me formei em pedagogia, eu fui professora de ensino fundamental, de educação infantil por 8 anos. E aí eu digo que no final da minha jornada enquanto professora, que é uma profissão linda, porém não fácil, né? Eu tive uma gestação e ao final dessa gestação minha filha faleceu. E aí foi em um momento em que eu trabalhava no berçário com outros bebês. Sim. Então voltar para aquela realidade de muitos bebês não foi uma decisão... Sim, não foi um processo fácil. E aí, o rapaz que era meu tatuador na época, que eu já tinha... Mas aí você pediu a conta, você pediu para ser transferida, o que aconteceu? Eu estava em licença maternidade, vivendo luto, sofrendo em casa, enfim, todo esse processo da perda mesmo, do luto. E aí eu resolvi fazer uma tatuagem em homenagem a ela, a bebê, né? E aí, conversando com um tatuador, que já era meu tatuador de muito tempo, a gente já se conhecia, as famílias já se conheciam há muito tempo, e ele sempre brincava comigo, que era para eu abandonar a profissão e ir tatuar com ele, que eu seria mais feliz tatuando. E eu nunca liguei, nunca passou pela minha cabeça ser tatuadora, porque até então eu era a única neta da família formada. Então, o que eu ia fazer com o meu diploma, não é? Então, eu não era algo que... Até porque naquele momento você não queria, de certa forma, desconstruir aquilo que a sua família esperava de você. Sim. Tá. E aí ele falou, não, então tudo bem, vem passar um período aqui, já que você tá em licença maternidade, tá sozinha em casa, meu marido já havia voltado a trabalhar. Ele falou, pelo menos aqui você se distrai. E foi isso. Em um mês eu tava tatuando. Até então nunca tinha feito isso? Não, nunca. Nunca. Eu tinha o hábito, a destreza do desenho, desde criança. Outras coisas? Desenhava, mas assim, desenhava por hobby. Assistindo um desenho na TV, pegava o papel e desenhava. Desenhava na escola para as crianças, fazia os painéis, os murais. Algo normal para mim. Tá. E a tatuagem, ela veio de uma forma muito natural para ressignificar todo esse processo de perda. E na época eu dava aula em 2 escolas. E uma delas já ia fazer uma revisão no quadro de funcionários, né? E aí eu optei por ser desligada e na outra eu pedi que me mandassem embora também. Quando chegou nesse um mês que você conseguiu fazer essa primeira tatuagem, você falou assim, é por aí? Eu olhei pra ele e falei, viu, você acha que eu levo jeito mesmo? Porque eu duvidei, né? Ficou bonito o desenho, mas eu falei, acho que não. Mas foi. E a partir desse dia eu não parei de tatuar mais. Por 7 anos, a tatuadora atendeu no espaço de um amigo,
até porque a empreendedora teve que ressignificar sua própria história. Foi muito difícil também esse processo, dentro da minha construção, sair do CLT para ser autônoma. Então, ser autônoma já foi um bicho de 7 cabeças. Até porque sua família não tinha essa cultura. Não. Como foi para você lidar com essa questão, tanto economicamente falando, quanto emocionalmente? Economicamente falando, não foi tão difícil, porque, de fato, a tatuagem ela é mais rentável que a docência, né? E emocionalmente, eu acho que ela foi tanto eu não sei se é essa palavra correta, mas ela foi um salvador na minha vida, que eu não me importei com o que ninguém falava. Porque eu tinha quem eu mais precisava do meu lado, que era o meu marido, que me deu todo o suporte, todo o apoio naquele momento. Falou, é isso mesmo? Então vamos. Sim. Né? Então foi um processo, apesar do luto, foi um processo de transição de vida leve. Sim. E nessa transição, do ponto de vista do negócio, logo no início, você foi atrás de abrir uma empresa como MEI, CNPJ, esse tipo de coisa, ou no começo nem pensou nisso? Nem pensei nisso. Ficou por quanto tempo assim? Até agora. Até hoje? Até há pouco tempo. Ah. Porque dentro de tudo isso, há pouco tempo atrás eu engravidei novamente. Não era MEI? Não era MEI. Aí tive que correr, fazer o MEI. Né? Você fez isso na gravidez, não é? Fiz. Até por conta de ter... você tomou conhecimento dos direitos que o MEI dava, era isso? Me conta essa parte. Na verdade, eu cheguei a fazer o MEI no meio desse processo, mas eu abandonei. Então eu não cheguei a fazer os pagamentos direitinho, porque eu nunca fui me informar e estudar sobre o MEI. E aí, quando eu descobri a gravidez no dia seguinte, eu já liguei para a contadora e ela me explicou todos os detalhes. Fizemos os acertos que deviam ter sido feitos até então. E aí ela falou da importância do MEI naquele momento. O valor do auxílio maternidade para MEI corresponde ao salário mínimo vigente, pago durante 120 dias de afastamento. As solicitações podem ser feitas pelas mulheres nos seguintes casos: parto, que pode ser solicitado 28 dias antes do parto com atestado médico, e no caso das solicitações após o nascimento do bebê, o pedido deve ser feito mediante a certidão de nascimento. Adoção ou guarda judicial para fins de adoção, com as crianças no máximo tendo 12 anos, o que pode ser solicitado a partir da data da adoção ou da guarda por meio do termo ou da certidão. Parto de natimorto, com a morte de um feto após 20 semanas de gestação. Neste caso, o auxílio deve ser pedido após o ocorrido e é preciso comprová-lo com a certidão do natimorto. E no caso de aborto espontâneo ou em casos previstos em lei, para a garantia do benefício, deve ser apresentado o atestado médico que comprove o acontecimento. Você chegou a usufruir alguma coisa do MEI, como uma licença maternidade, alguma coisa nesse sentido? Sim. Conta pra mim também esses benefícios que você teve. Sim, assim que o bem nasceu, a gente já conseguiu dar entrada na licença maternidade e eu recebi bonitinho, certinho, sem nenhum atraso, sem nenhum problema, o benefício por 5 meses foram. Você recomenda que as pessoas que estejam trabalhando e que muitas vezes, ou por desinformação ou por medo, acabam não indo atrás do seu mês, você recomenda que elas vão atrás? Recomendo. Porque eu mesma não sabia da importância do MEI. Eu ouvia todo mundo falar, é porque precisa pagar o MEI, precisa ter um mínimo de segurança e tal, não sei o quê. Tá, mas o que o MEI me traz de segurança, né? Se eu tô ali pagando aquele valor todo mês, mas e aí? Né? Então, só quando eu realmente precisei que
que eu fui correr atrás para entender a necessidade e a importância de ter o MEI ali. De ter Perfeito. um CNPJ. Eu acho que para muito mais confirmar e validar esse trabalho autônomo de empreendedorismo. Que não é só fazer um biquinho. Não, não é. Até porque o profissional tatuador é um profissional como todos os outros, com N contas e questões para acertar como qualquer outro profissional, autônomo ou CLT. Atualmente na sua agenda você concilia uma média de quantas tatuagens por mês, assim? Você já fez essa conta? Por mês, em média de umas 24. Tá. Uma tatuagem custa em média quanto? Varia muito, mas inicialmente 150. Até Até... costas inteiras. Costas inteiras. Variam costas inteiras de uma pessoa de estatura baixa, mediana e alta. Então, vamos colocar uma pessoa de estatura média, um fechamento de costas varia aí, dependendo do estilo de desenho, entre 3 a 5 mil. Uma nova gravidez fez com que a empreendedora passasse por uma nova mudança. Qual foi essa transição que você saiu do estúdio e disse, agora eu vou voar? O outro filho. Me conta. Porque bem veio, de certa forma, até planejado, a gente já esperava. Mas ele veio bastante tempo antes. E ele acabou com os nossos planos, né? Porque a gente tinha um cronograma, um planejamento, e ele veio para falar, não, minha gente, não vai ser dessa forma. E ele veio com 30 semanas, veio com 7 meses, e aí permanecemos 2 meses na UTI, e quando ele ainda saiu precisando de alguns cuidados, porque ele é uma criança com trissomia do 21, com problema cardíaco, que precisa de uma atenção maior, né? E aí, diante disto, eu precisava, era uma necessidade de voltar a trabalhar, mas não tinha como voltar a trabalhar no estúdio em que eu estava, pela distância, pelo fluxo de pessoas, né, para evitar ficar gripada e passar para ele. E aí, então, a gente, conversando com meu marido, a gente decidiu que ele sairia do trabalho CLT dele para que a gente arrumasse um lugar em que a gente pudesse morar e trabalhar para que eu pudesse voltar a trabalhar. O seu marido faz o quê? Meu marido é assistente comercial. Sim, quer dizer, a vida da família toda mudou em função das necessidades do bem e você já era empreendedora, deu um salto e ele se tornou empreendedor também? Ele está no caminho. Ele está no mesmo caminho em que eu estava 7 anos atrás. Sim. Em se despir um pouco dessa questão da CLT, se reencontrar enquanto um profissional autônomo e aí investir nisso. E quando vocês, então, tomam essa decisão de ter um estúdio, no seu caso, no mesmo imóvel onde você mora, de que forma isso fez com que você conseguisse unir as necessidades pessoais da família também com a sua profissão? Olha, tem sido leve, tem sido natural, porque eu falo, né, que eu tenho clientes maravilhosos, né, e os clientes têm vindo, têm adorado o espaço, têm voltado, têm trazido mais indicações. Você trouxe clientes de lá? Eu trouxe todos os meus clientes de lá. Tá. Né, eles me acompanharam nesse processo todo e permaneceram. Sim. Né? Sempre entendendo também, você sempre foi muito transparente com essa história pessoal também. Sim. Eu acho que nunca expus tanto, né? Mas, de certa forma, eles permaneceram comigo. Sim. E como você concilia hoje questão de horário, questão dos dias que tem que fazer algum atendimento, de tem que levar ele para algum exame? Me explica um pouquinho dessa rotina.
É uma loucura. De segunda-feira, normalmente eu não atendo, porque ele tem os horários das terapias dele, né? E aí agora, quando a gente precisa sair, fazer alguma coisa, ou eu vou sozinha para fazer as compras de estúdio, as compras de casa, para que a gente evite os contatos, né, sociais. E aí, meu marido fica com ele. E aí, quando eu não estou atendendo, eu fico com ele para o meu marido estudar e trabalhar. Sim. Então a gente consegue organizar melhor, de uma forma muito mais flexível do que se ele estivesse ausente em outro local e o meu marido 8 horas fora de casa em um trabalho CLT. Você sabe que, partindo dessa informação, a gente tem números de que grande parte, né, mais de 60% das empreendedoras iniciaram, inclusive, seu empreendimento por conta da maternidade, e só 38% dos homens que tem esse motivo, a maior parte, então não. Isso não nem foi relevante. Como que você vê hoje esse casal que você já tem uma bagagem em empreendedorismo, ele está começando a se encontrar, como você falou, naquele processo inicial, mas partindo dessa questão também que talvez não seja tão pesado para você quanto é para a maioria das mulheres que muitas vezes são, inclusive, mães solo. Sim, sim. A gente estava até conversando sobre isso, porque eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho um apoio, um suporte emocional e paterno, né? Que a grande maioria não tem. Então, poder ajudá-lo minimamente que for nessa caminhada dele de CLT para o autônomo é muito bacana. Eu acho que é poder retribuir um pouco de todo o suporte que ele dá pra gente, porque ele abriu mão de uma carreira aí de muitos anos para poder... eu não sei nem se seria essa, né, a linha de raciocínio, mas para que ele pudesse possibilitar que eu voltasse a trabalhar, para que eu mantivesse a minha saúde emocional em dia. Porque é um momento em que nós todos precisamos ter minimamente uma saúde emocional para dar suporte para o bem. Trabalhar com a tatuagem te traz essa saúde emocional? Traz. Então, essa troca, conhecer outras histórias, outras pessoas, entender o que o cliente quer, ver a satisfação e a felicidade em um sonho, em um momento eternizado na pele, me ajuda a ter esse equilíbrio na saúde mental, que eu acho que é necessário para todo mundo. Ela que fez a primeira tatuagem aos 14 anos, em um tempo em que a legislação e as normas não eram rígidas para os procedimentos em menores de idade, fala de como tatuar faz parte de sua vida e mudou a sua história. A segunda foi uma coruja para simbolizar a minha formação em pedagogia, que foi muito importante naquele momento. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha meus 24 anos. Sim. Então, e desde que você fez essa primeira tatuagem, essa segunda tatuagem tão significativa, e nesse período todo você foi ressignificando a sua vida, também com base na sua vida pessoal e com base no empreendedorismo, que lição isso te traz? De que a gente é capaz de fazer e conseguir tudo aquilo que a gente, às vezes, nem sonha que esteja no nosso caminho. Porque... Você nunca sonhou em ser tatuadora? Nunca. Nunca. Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. No próximo bloco, a especialista em cílios que começou a empreender para também ficar com os filhos e concilia a rotina com o negócio. O empreendedorismo materno tem se destacado cada vez mais.
No livro de Juliana Furtado, que traz o tema como uma revolução na nova economia, lembra que se antes elas deixavam de ser apenas donas de casa para somar à rotina um emprego formal, hoje abrem mão da CLT e retornam ao lar com o propósito de conduzirem seus próprios negócios e equilibrarem família e realizações profissionais e pessoais. Como a Bruna, que a partir da primeira gravidez começou a empreender em casa. Até então, porque eu não tinha um local, não tinha me preparado financeiramente para ir para um local, ou até mesmo não teria como levar minha filha, então em casa seria um lugar seguro para ela, onde tudo se encaixou na minha rotina, né? E na rotina dela também. Então foi onde eu comecei a atender, na realidade, na poltrona de amamentar dela, que foi onde ali foi a minha primeira cadeira, foi ali onde eu atendi a maquiagem também, foi ali onde eu atendi sobrancelha e foi ali desde então. E naquele momento que você passou a empreender, você abriu o MEI, você não abriu o MEI, como que foi essa parte do negócio? Na realidade, meu esposo, ele sempre pegou no meu pé, né, porque ele é analista contábil, então ele fica, vai atrás do seu MEI, vai atrás do seu MEI, eu nunca fui. Na realidade, eu tive esse start esse ano que eu senti que eu já estava tipo, presa naquela rotina. Falei, não, eu preciso sair daqui, preciso romper isso. Foi então que eu comecei a ir atrás dos documentos, que eu fui e virei empreendedora. Se eu não me engano, tem uns 4, 5 meses. Para se cadastrar como MEI, é preciso seguir algumas regras. Exerça pelo menos uma das atividades econômicas previstas na Resolução 140 de 2018, que tem a tabela A e a tabela B. Um limite de faturamento de R$ 81 mil por ano, em caso das atividades listadas na tabela A, e no limite de R$ 251.600 por ano, no caso das atividades listadas na tabela B. Que o empreendedor não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa e que contrate no máximo um empregado. A inscrição é gratuita no portal do empreendedor e é preciso fazer o cadastro no gov.br. No site tem o passo a passo ou o microempreendedor pode procurar ajuda no Sebrae da sua região, que também faz a inscrição gratuitamente. Em Campinas, o atendimento presencial é na Rua da Abolição 881, no Centro de Apoio ao Trabalhador, que fica na Avenida Campos Sales 497 e também na Subprefeitura do Campo Grande, que fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, no Parque Valença. A Bruna, que agora está em um novo espaço no centro da cidade, mostra que sempre há como evoluir. Esse atendimento na sua casa ficou quanto tempo? Eu fiquei lá uns 2 anos. Depois eu tive outro filho. Então ele também pegou o finalzinho desse meus atendimentos em casa. Depois eu abri na casa da minha sogra e depois eu fui para um outro local. Tá. Essas mudanças de locais era com visão a quê? Com visão a ampliar o negócio ou para adaptar o negócio a uma rotina pessoal? Na realidade foi para ampliar mesmo. Eu via pela necessidade da clientela que começou a aumentar, comecei a ter mais clientes, elas precisavam de um lugar para estar, para se sentir melhor, para ter o espaço delas, para mim poder também trabalhar com melhor facilidade, né? Tanto em espaço quanto elas também ter, né, um lugarzinho para elas, para ficar algo melhor, mais confortável, né? E nesse período, esse ter o espaço, como que era essa questão de marcar os atendimentos, cuidar dos filhos? Me fala um pouquinho dessa rotina. A minha sogra, ela me ajudou, né, no que ela poderia ajudar, ela me ajudou, então eu sempre marcava em períodos que eles estavam dormindo, ou em períodos que eles já tinham feito a refeição deles, períodos que eu já tinha me organizado na rotina também, então foi tudo se encaixando, né, mas graças a Deus eu sempre consegui um apoio ou outro para trabalhar dentro dessa rotina. Em Campinas você começou em que bairro? Eu moro no São José e estou atualmente lá até hoje. No São José. E depois disso você atendeu em quais locais? No mesmo bairro? No mesmo bairro, depois eu fui para o Vila União. Do Vila União eu voltei para o bairro e agora eu tô aqui pelo centro. Tá, e essa decisão de sair do bairro e vir para o centro, como que foi se organizar para fazer essa mudança? Eu sentia que a minha casa já estava me expulsando. Eu sentia que eu já precisava sair dali, que eu precisava ampliar em relação à minha clientela, que eu precisava evoluir mais, então foi
meio que no desespero. Eu preciso de um lugar e o lugar que eu gosto de... Até mesmo porque eu compro o meu material, é tudo por aqui, então ficaria muito mais fácil. Mas como foi escolher, então, essa sala? A escolha foi a minha irmã que ela me deu uma dica, né? A minha irmã, ela falou, olha, Bruna, tem uma galeria, lá tem umas salas disponíveis, por que você não vai atrás? Vim atrás, conversei com uma moça aqui, a moça aqui da onde eu trabalho. Ela falou que tinha uma sala disponível, foi onde que eu vi, eu falei, pode ser que dê certo, pode ser que não, é tudo muito novo ainda, né? Aqui no bairro quase ninguém me conhece aqui do centro ainda. Mas foi onde eu consegui, eu gostei do local, eu gostei da localização, é perto, né? Até mesmo para mim vir e voltar de ônibus, então para mim ficou excelente. E no caso da sua clientela lá do São José, da Vila União, você conseguiu trazer parte dessa clientela para cá? Algumas vieram, outras ficaram pelo caminho também, né? Como eu fui pro Vila União, depois voltei para casa, então nessa transição algumas ficaram, algumas vieram novas, então tá tudo indo. Eu sempre tive uma relação bem aberta com as minhas clientes, de conversar, olha, estou indo para um novo local, o endereço é esse, se não tiver como você ir para lá, qualquer coisa eu tento ajustar a agenda para te atender em casa da mesma forma, ou na sua casa ou na minha casa, sempre para não perder a cliente, né? Mas eu tentei, algumas ficaram pelo caminho. Sim, e como tem sido isso? Você está aqui há poucos meses, né? Sentiu que já está se adaptando, tem a clientela, o pessoal que veio na galeria, ou é a sua clientela que faz esse deslocamento? Como que você analisa isso? Graças a Deus, assim, o meu boca a boca, ele vai longe, então as clientes, elas acabam avisando, a Bruna tá lá no centro, vamos lá pro centro, as meninas daqui também me indicam, dali da rua de cima também, elas acabam me indicando, tem dias e dias, né, tem dias que eu atendo, tem dias que eu tô mais na panfletagem também, que eu tenho que fazer o meu nome aqui no centro, né, então tem dias que eu fico ali na rua, panfleto, explico um pouco do meu serviço, explico um pouco da forma que eu trabalho e assim eu vou conciliando. Então, de que forma você trabalha? O que você faz aqui? Quem deita aqui nessa maca tem quais serviços? Aqui eu faço designer de sobrancelha, incluso rena, depilação facial, né, que é com a linha, os cílios aqui e maquiagem. Maquiagem eu faço mais um atendimento externo, como eu não tinha cadeira, então eu conseguia, como é um atendimento mais aos finais de semana, eu consigo ir na casa da cliente ou fazer, né, um outro salão. Mas aqui, as que estão me conhecendo aqui agora, é mais pelo designer de sobrancelha. Tá, então fora esse atendimento que você faz aqui, você ainda vai na casa da cliente? Isso. E aos finais de semana. Aos finais de semana. E como que é essa questão de dividir toda essa agenda com esse atendimento aqui na sua sala com esse outro que é mais personalizado? Esse personalizado eu costumo que é mais aos finais de semana, né? Como durante a semana eu explico para elas, né? Como ainda estamos em período de aula, eu trabalho daqui das 8 até as 3, saio, busco meus filhos, volto às 5 e das 5 eu fico aqui até o horário que eu finalizo o meu atendimento. E aos finais de semana eu costumo ficar mais para fora, né? Tipo, às vezes eu tô atendendo 8 horas da manhã, vou voltar 8 horas da noite, então é de casa em casa, atendendo uma ou outra, uma vai me divulgando, porque como eu ainda vou na casa da cliente, né, para fazer a maquiagem, elas acabam me divulgando ainda bem mais. Quanto é, por exemplo, uma sobrancelha aqui? Aqui tá R$35, o design. Com a rena? Com rena já tá 50. Tá. Então eu vou... E a maquiagem? A minha maquiagem tá a partir de 150. Que você vai na casa da cliente? Isso. Tá. E hoje, quando a gente pensa nessa estrutura do ponto de vista do negócio, né? Qual que é a sua média de faturamento? Olha, eu nunca parei pra anotar, assim, tudo é muito novo ainda pra mim, né? Mas ali em média de uns 2.000, né? Quase que eu já tô chegando nisso. Ainda mais agora no final de ano, que muda muito, né? Então eu já tô quase chegando nesse valor. E quanto a Bruna pensa em faturar? Bem mais que isso. Qual o seu objetivo? Olha, o meu objetivo é ser bem mais conhecida aqui naquilo que eu faço, naquilo que eu exerço com excelência. Mas em valores, né, chegando beirando uns 4, uns 5 já tá bom, né? Para uma designer que começou em casa já tá excelente. Pinça, luva, um lugar confortável e a luminária para que nenhum pelinho fique fora do lugar.
Eu uso a luminária por conta dos cílios, que eu preciso de uma visão bem ampla, de uma visão bem limpa, de uma luz bem com bastante iluminação para que eu possa enxergar. Às vezes é um cílios bem pequenininho, eu não consigo ver somente com a luz que eu tenho aqui em cima. Então ele é o meu instrumento de trabalho também. Quanto foi de investimento nesse espaço? Nesse espaço, olha, teve coisas que eu trouxe já de casa, de tempos. Então, um espelho, né, 300, né, mais uma cadeira, 400, né, mais um carrinho, 150, mais a luz, quase 200. Então, quase tudo, não cheguei nunca a pôr num papel quanto ao médico eu coloquei. Mas eu preciso, isso é uma boa... E é com esse otimismo que ela fala como se consolidar e a conquista de novos clientes. Eu tenho parceiras que trabalham comigo na área da fotografia, né? Então ela que faz os meus vídeos, que faz o meu marketing. Tenho parceira que faz penteado, tem parceria em salão, né? Que também divulga o meu trabalho, então eu acabo fazendo um freelance no salão. Aqui tem as meninas também que fazem unha, que também exercem o mesmo serviço que o meu. Então sempre que uma cliente vem, eu falo, olha, as meninas aqui também fazem unha, elas também fazem cílios. Caso um dia eu não possa te atender, também tenho outras meninas que vão te atender. E é sempre o boca a boca, né? A gente precisa ter uma união, ainda mais que tá quase todo mundo no mesmo barco. Planejo que ele se expande, né? Na realidade eu vim pra cá com o objetivo de permanecer e não sair mais até então, né? Então eu pretendo ficar aqui para ser conhecida aqui no centro, para que elas possam conhecer o meu trabalho, para que eu tenha melhor divulgação. E para que tenha novas parcerias, né, para o ano de 2025. E também agora aprender sobre empreendedorismo muito melhor, né, porque eu tô vendo que eu preciso.